welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano, mais uma vez, uma English Class. E hoje vocês sabem, como eu tinha comentado com vocês, não existe mais essa questão de vamos aprender um tempo verbal novo, vamos aprender uma situação extremamente nova. O que vai acontecer a partir de agora é que a gente vai linkar conhecimentos. Temos ainda assuntos diferentes, por exemplo, a gente viu as air conditional, mas a gente não viu ainda outros tipos de condicionais. Vamos ver ainda a first e a second, salvo me engano. Mas são assuntos novos que vão combinar conhecimentos antigos. Por isso a questão do linkar, né, conhecimentos. E hoje você vai linkar conhecimento, basicamente, falando de uma estrutura que é utilizado aí dos verbos, para a gente falar essa estrutura, basicamente mais um. E a gente vai ver isso de uma outra forma. Nós vamos falar basicamente sobre ações, coisas que a gente costumava fazer e não faz mais. Então a gente está falando de hábitos que não existem mais. De alguma forma, dei uma pincelada nisso em alguma aula aí, nem que seja aula do passado, eu devo ter falado algo a respeito. Então, de qualquer forma, se eu não falei ou não, vamos ver hoje. Então vamos começar essa aula, let's get started. Coloca aqui para mim a informação da aula 41.1, e salvo me engano, essa aula está toda em inglês, né? Mas assim, a gente vai traduzindo aqui para vocês. Então, a gente vai fazer o quê? Saímos do futuro e vamos voltar para o passado? Esse passado deveria estar antes da aula do futuro, né? Mas enfim. Mas, porque a gente vai destravar o passado, a gente vai unlocking the past, destravar ele para falar dessa questão de como é que a gente fala para falar de ações que a gente fazia, hábitos que a gente tinha no passado e não faz mais. É o famoso, eu costumava fazer isso quando era criança, mas não faço mais. Eu costumava aquilo, não tinha um costume. Então, na verdade, sobre essa questão de costumar, se acostumar, no inglês ela tem várias searas em relação a isso, mas a gente só vai ver uma hoje. Inclusive, eu vou dar uma melhorada isso, nessas aulas aí, nessa questão de colocar esse outro assunto aí, porque ficou faltando outros assuntos em relação a essa estrutura aqui de dizer que você era acostumado a fazer algo no passado e não faz mais. Então, eu só trouxe uma partezinha que foi essa questão do used to, para não ter problema já o início para começar. Então, used to é a palavra de ordem para essa aula. Veja bem essa estrutura aqui, used to, com essa palavrinha, o que você vai usar bastante. Então, uso da forma verbal do used to, as características do used to, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos começar essa aula? Vamos lá. Used to unlock the past, vamos destravar o passado. Discover the power of the used to structure in English and learn, tá aqui a palavra, learn how to talk about the past with easy and accuracy. Tá certo? Easy, muito bem. Então a gente vai o quê? Descobrir o poder, né, da estrutura de used to em inglês e aprender como falar do passado de uma forma mais certinha, mais acuradinha. E aí, vamos parar? Beleza, vamos aprender? Let's go! Olha só, aqui eu sei que meu slide ele tá bem pequenininho, talvez você não consiga enxergar muito, apesar de estar tudo em inglês, mas eu mesma também fico com dificuldade de enxergar aqui, então vamos lá para a tela? Primeiro de tudo, vamos falar sobre como formar a estrutura de used to. Bem, tem que prestar bastante atenção aqui, tá? Porque erros podem ser cometidos se você não prestar atenção. Então vamos lá. Claro que você está familiarizado com o passado simples, como está dizendo aqui. If you were familiar with the simple past tense, form used to will be a breeze. Então, se você estiver familiarizado com o passado simples, formar o used to será assim, facinho. We use the subject followed by used to. A gente usa o sujeito, pronome, né? Um nome para fazer o sujeito da sua frase. Seguido, followed by used to. Seguido dessa estrutura de used to. Presta atenção que essa estrutura só é usada na forma afirmativa, tá? Então, olha bem isso aí. Plus the base form of the verb. Depois, né, mais a forma base do verbo. Por exemplo, I used to play piano. Eu costumava tocar piano. Ou, he used to live in New York.
ele costumava morar em Nova York. Daí talvez você esteja se perguntando, pera lá, eu acho que eu conheço essa palavra, que essa palavra não me é estranha, a palavra use, e até ela como esse de, porque veja bem, essa palavra ela existe mesmo, esse verbo, o verbo to use é o verbo usar, né? E o passado dele é exatamente um passado regular, onde eu só preciso acrescentar o de, já que ele é um verbo que termina com e, e a gente sabe que verbos regulares em inglês no passado tem o ed ao fim dele, basicamente, ou também o ied, dependendo do verbo. E como é um verbo que termina com e, então só acrescentei o de. Então, é indicação de passado no inglês, essa questão do ed. Só que tu não vai mais usar esse verbo use aqui, no caso, agora você vai inclusive falar used to, você não vai nem pronunciar esse D aqui não é pronunciado quando ele está nessa situação de dizer que você era acostumada a fazer algo, né? Não é mais acostumada a fazer algo que costumava fazer no ano passado. É isso que eu estou falando. Então, você não vai falar esse D. Uma frase onde você usa o verbo usar no passado, beleza, mas aqui ele já tem uma outra estrutura, uma outra forma. Então, esqueça sobre usar, entenda que essa estrutura used to, essas duas palavrinhas, ela vai ser uma estrutura fixa, inclusive, elas sempre vão estar a tiracolo uma da outra. A única coisa que vai mudar é essa questão do de, que não vai aparecer mais, porque isso aqui é uma flexão verbal de passado, tá? Não se esqueça. E flexão de verbal de passado só acontece em frases afirmativas, tá? Então, eles sempre vão estar juntos e depois do used to sempre vem aí um verbo que é a ação principal, que é a ação que você era acostumado a fazer e não faz mais, porque isso aqui é acostumado, então eu era acostumada, você era acostumada, nós éramos acostumados. Quando eu era criança, eu era acostumada. Isso significa, agora acostumado o quê? Vem o verbo na forma base, que é só aquela forma onde você não tem aí o verbo no passado, no presente e no futuro. Ele vem na sua forma base, mas sem o to, já que afinal de contas você tem a estrutura to. Para quem não lembra, todo verbo na forma base vem seguido do to. To be, to go, to see. Esse to não vem acompanhado justamente porque ele já está aqui. Tá? Então vamos lá. Falando de regular verbs, de verbos regulares. Use the basic form of the verb. Use a forma base do verbo. Example, cook. Vai ficar cooked, porque ele é um verbo regular. Simples assim, né? Ele é um verbo irregular. Então, você não vai utilizar ele no passado quando você está usando a estrutura de used to. Porque o passado fica na estrutura de used to, não na estrutura do que você acostumado a fazer no passado. A estrutura que você era acostumado a fazer no passado, ela vem na sua forma base, tá? Portanto, esse é o passado, não vai ser usado. Forma base é essa aqui. Muito bem, por isso que, o que acontece? A frase, I used to cook at home, eu costumava cozinhar em casa. Com os verbos irregulares, a mesma coisa vai funcionar com verbos regulares. Então, use the base form of the verb. Use a forma base do verbo. Example, temos aí o exemplo. Go. O passado de go é went, você sabe disso. Eu comento bastante que são dois verbos bem diferentes, mas eles são ligados um ao outro, sendo um presente e passado. Só que você não vai usar o went de forma alguma, tá, gente? Assim como você não vai usar o cooked, ou seja, verbos com ed, não vai em frases com used to, porque o passado vai ficar na estrutura de used to e não no verbo principal, que aqui no caso é o go e aqui no caso é o cook, tá? Então, I used to go to the beach, eu costumava ir para a praia. Então, ir vem na sua forma base, cozinhar vem na sua forma base. Questions and negatives, ou seja, perguntas e negativas. O que vai acontecer aqui? Nas perguntas e nas negações, você já sabe que no passado o verbo não vem mais conjugado no passado. Portanto, o verbo used
used to, no caso aqui só esse verbo aqui, que é ele, não vem mais com a estrutura de passado. Olha só, você vai adicionar o did e o not nas negativas, as necessary, né, assim que necessário. Example, vamos lá primeiro falar sobre interrogativas, porque o not só vai ser usado basicamente na negativa, também nós temos perguntas negativas, mas o foco aqui é negativa e pergunta. Então vamos lá nas perguntas. Did you used to eat meat? Olha aí essa pergunta. Did you used to eat meat? O que mudou aqui? Veja bem, quando eu falo did you used to eat, aí eu tenho aqui para finalizar meat, que é carne, você costumava comer carne? A estrutura de used to já não tem mais esse D. Percebe? Não tem mais esse D. Por quê? Porque estamos numa frase negativa, ou aliás, interrogativa, e negativa também vai funcionar da mesma forma. E eu já tenho agora o auxiliar do passado did aqui para fazer perguntas. E aí eu não vou mais usar esse meu verbo no passado. E só você lembrar da aula de passado simples. Tudo que você aprendeu na aula de passado simples, você vai usar aqui. Tudo. A diferença é que você só vai ficar com o mesmo verbo, que é a estrutura de used to, que vai ser usado em todas as frases. E logo em seguida você precisa colocar a ação, que aqui no caso é it. E a ação ela permanece da mesma forma que ela vinha nas frases afirmativas. Aí na negativa o que acontece? Posição do did, do auxiliar do passado, muda, porque ele vem no final, no caso aí, depois do seu pronome pessoal, e ele vem também, pode vir contraído com not, com o advérbio de negação, podendo ficar I didn't ou I did not, whatever, tanto faz, I did not. Então, I didn't used to like coffee, eu não costumava gostar de café, ou I did not used to like coffee, eu não costumava gostar de café. Então, eu não costumava e o gostar são aqui na sua forma base. Bora lá falar de examples of used to in the present and past. Olha aí, ó. Present. Olha essa frase. I used to practice yoga twice a week, but now I don't have much time. Então a gente está falando de uma ação que não é exatamente da época que você era criança. A foto preto e branca, e no caso a foto tem uma cor diferente, meio avermelhada. Você está falando de uma ação que ainda no presente, vamos supor, nesse ano de 2024, você estava praticando yoga por tanto tempo, 2 vezes na semana, como diz aqui, twice a week. Aí alguma coisa aconteceu, um problema no trabalho, alguma coisa, e você parou a frequência, porque você não tem muito tempo. Então, quando você usa o used to, não é só nessa pegada de algo que está muito lá no passado, lá há 30, 25, anos, tá bom? Então, eu costumava praticar yoga 2 vezes na semana, mas now, ou seja, mas agora eu não tenho muito tempo. I used to practice yoga, então a estrutura de used to no presente, na afirmativa, que ela vem com D, não se esqueça. E aí o que acontece? Eu tenho o meu verbo principal, que é a ação, que é praticar. Agora com a ideia de passado, geralmente vem acompanhado com esse tipo de frase, when I was a kid, quando eu era uma criança. Então quando eu era, o verbo to be, was a kid, uma criança. I used to love playing outside with my friends. Eu costumava amar brincar lá fora com os meus amigos. E para falar de profissão, olha isso aqui. Before becoming a teacher, antes de me tornar professor ou professora, caso professora, porque temos o she aqui, she used to work as a car mechanic. Então ela costumava trabalhar, work as a car mechanic, como uma mecânico de carro. Seria o feminino disso? Será que tem? Enfim, fica aí questionamento, que eu não lembro agora. Então é isso, essas são situações que você pode usar o used to. Não somente para falar de passado, também de algo que não tem tanto tempo assim, mas não acontece mais. Olha aí. The affirmative form. Olha a forma afirmativa. Definição. The affirmative form of used to is used to talk about past habits or actions that happen regularly but no longer occur. É o que eu estava falando ainda agora.
O que é isso? A forma afirmativa, vamos lá, a forma afirmativa do used to é usado para falar sobre hábitos passados, né, lá no passado, ou ações que aconteceram regularmente, mas não acontecem mais, como a questão aqui do presente. Afinal de contas, eu ia 2 vezes na semana, eu tinha uma certa frequência regular, mas eu não acontece mais porque aqui no caso, a desculpa entre aspas é que eu não tenho muito tempo. Então, example sentences, exemplo de sentenças. Olha essa frase aqui. I used to drink coffee every morning. Eu costumava beber café toda manhã. She used to play tennis when she was young. Ela costumava jogar tênis quando ela era criança. Então, olha aí, 2 situações diferentes, onde essa aqui ela está projetada mais para o passado, porque quando ela era, aliás, jovem, young, não necessariamente criança, sabe? Sei lá, se ela tem, sei lá, uns seus 70 hoje e ela está lembrando de algo que ela fazia, sei lá, com, sei lá, 30 anos. Então, used tips, ou seja, dicas aí de uso para você, used to talk about things that happen frequently in the past but do not happen now. Então, o que é isso? Use o used to para falar sobre coisas que aconteceram frequentemente no passado, mas não acontecem agora, né? E não pode acontecer agora, porque se você fala se era acostumado a fazer, acostumado está no passado, né? Eu costumo andar na minha casa. Não, costumo é presente. Você falar costumava, será acostumada porque você não é acostumado mais. Fazia, não faz mais, tá? Sim, existem frases que eu posso falar, eu estou acostumado, eu estou acostumada. Tem sim, só que são outras formas, são outras estruturas no inglês. Tanto é que eu comentei lá no início da aula que eu poderia trazer essas outras estruturas, mas eu acabei não trazendo. Então eu vou melhorar essa aula trazendo essas outras estruturas para não ficar só no acostumado no passado, entendeu? Então vamos lá, da negative form, na forma negativa, a mesma questão lá. A mesma coisa lá, a mesma frase que tá aqui, tá lá, tá? Bem aqui, ó. Forma negativa é usado, the negative form of used to is used to, ó. Isso é muito legal porque você tá aqui, e eu nem... I'm sorry, eu nem falei o que tava, o daqui, acabei deixando passar, mas vamos falar desse aqui então, porque olha só que engraçado. A forma negativa do used to, que é a estrutura que a gente está estudando, estrutura de used to, veja bem, a gente está estudando a estrutura de used to. Ah, essa estrutura aqui. Beleza. É usado. Tá vendo que aqui já tem, essa palavra já tem uma outra função? É a mesma palavra, só que ela tem outra função. É usado. E aqui é costumado, acostumava, eu acostumava, era acostumada e não sou mais. Tá vendo? Só pra você ter uma noção. Então não confunda aí. Então, it's used to negate past habits or actions that no longer occur. Ou seja, usado para negar hábitos passados ou ações que não acontecem mais. Por que negar? Porque a gente está na forma negativa. Então nós temos aí as sentenças. I didn't used to like coffee. Mesma frase ali. She didn't used to play tennis when she was young. Diferença de um para outro, mais uma vez explicando, é que aqui você precisa usar a estrutura do did das frases do passado na negativa e na interrogativa. E na negativa ele vem do lado do sujeito e do lado da estrutura used to. Beleza? Não se esqueça de colocar o seu advérbio de negação, que pode vir contraído ou não. A gente tem aqui na forma interrogativa a mesma definição, só que agora a definição vai ser sobre perguntar. The interrogative form of used to is used to ask questions about past habits or actions that no longer occur. Ou seja, a forma interrogativa do used to é usada para perguntar, né? Para fazer perguntas sobre o passado, hábitos passados ou ações que não acontecem mais. Mesmo tipo de sentença? Não, ainda bem que eu dei uma mudadinha, né? Então temos uma outra frase aqui. Did you used to be naive? Detalhe, eu não vou falar esse D aqui não, tá? Eu vou repetir, né? Novamente, pois você quer repetir novamente no pleonasmo, mas enfim, só vou deixar mais claro. Porque olha só, a forma interrogativa do used to, ó, used to is used.
used. Tá vendo a diferença? Aqui eu falo esse D, aqui eu não falo o D. Ah, tá vendo? Used to, used to, used, used. Ah, pois é. Aqui, esse to não é a estrutura do used to, tá? Isso aqui é porque ele tá acompanhando o meu verbo. É uma loucura, tá? Mas só pra você ter noção que você não vai falar esse D nas frases afirmativas. Porque ela só aparece nas frases afirmativas, né? Olha só, did you used to be naive? Cadê o D aqui? Não existe. Cadê o D aqui? Voltando lá, cadê o D? Não sei se eu comentei aqui, ó. Não existe o D ao fim da palavra use, justamente por causa do verbo auxiliar, onde a minha conjugação só vem em frases afirmativas. Did you used to be naive? Você costumava ser naive, que é aquele adjetivo que significa uma pessoa ingênua. Did you used to be naive? Muito bem. Tenho mais informações aí. Did she used to play the piano? Ela era costumava tocar piano? Costumava tocar piano? Did she used to play the piano? Cadê o meu D aqui? Não tem. Estrutura de used to, ele fica desse jeito nas frases negativas e interrogativas. Não tem o D, beleza? Esse D aqui. Qual D? Esse aqui, ó. Afinal de contas, está usado na frases afirmativas. Agora a gente chegou num ponto importante aí da nossa aula. Já prestes a finalizar, essa aula vai terminar cedo, hein? Eu acho, né? Vamos lá. Temos aí duas coisas diferentes. Quando a gente fala de used to, a gente tem também uma outra opção. A opção de usar o would. Would é aquele verbo modal que você viu comigo na última aula de verbos modais, onde eu trabalhei com vocês com o verbo should e com o verbo would, tá? Eu trouxe, inclusive, lá, explicando sobre o would, eu trouxe essa questão aí também, né? Então, e aí você tem essa outra ajudinha aqui do would para essas frases. Só que veja bem, existe uma diferença entre os dois. E qual a diferença dos dois? Então, eles dois podem ser usados para falar de hábitos no passado, o used to e o would. Os dois podem ser usados para falar com essa questão de hábitos no passado. Exceto quando a gente expressa a ideia de um estado no passado. Aí, nesse caso, a gente não pode usar o verbo would com verbos de estado. Então, veja bem, com verbos de ação e ações que aconteciam com uma certa frequência. Então, verbos de ação, sem ser verbos de estado, que existe uma diferença entre os dois. Você pode optar por usar tanto used to quanto a estrutura would. Veja bem, they didn't used to have dinner together. They didn't used to have dinner together. Então, eles não costumavam a jantar juntos. Então, eu uso a estrutura do have, que é o meu verbo principal aqui, para falar de quê? De meals, de alimentação, lembra? Dinner é jantar. Quando eu falo, did your dog used to pee inside the house? O seu cachorro costumava mijar, fazer xixi, né? Então, essas duas palavras aí, a palavra pee, o verbo pee é essa ação, né? Que é você tirar água do joelho, inside the house, dentro da casa. Então, são duas frases usando a estrutura de used to, uma na negativa e uma na interrogativa. Aí aqui eu tenho a questão de when I was in college, I would take Campus Unir. Quando eu estava na faculdade, aí eu não vou falar costumava, porque o would não vai ter essa ideia de costumava, e sim de eu pegava. Esse would ele tem a tradução em inglês de algumas formas. Eu posso traduzir ele para com finalria, por exemplo, I would love. O que é isso? Em certos contextos, eu poderia traduzir isso para eu amaria. Do you like to come? Yes, I would love it. Ou seja, eu amaria. Ainda faltou o objeto ali. I would love it. Eu amaria. Só que aqui ele também vai ser traduzido com esse final ava, né? Ou seja, when I was in college, quando eu estava na faculdade, I would take, eu pegava o Campus Unir. Não pego mais, eu pegava, eu tinha esse costume de pegar nessa seara aí, eu pegava o Campus Unir.
E ela tem uma intenção aí de mostrar saudosismo. Quando tu usa o would, ele tem essa pegada mais de saudosismo do que a estrutura de used to. Então, algumas pessoas costumam usar o would para ter essa questão do saudosismo. Tá? Agora, quando você tem uma non-action verbs or stative verbs, que são verbos de estado, porque quando você fala non-action verbs, são verbos que não são de ação, como esses verbos que a gente viu aqui, que é ter, que é o tirar água do joelho, que é o pegar, que são verbos de ação. Você tem os verbos de estado. Tem alguns verbos de estado, mas eu trouxe aqui para vocês somente 2. E aí o have, inclusive, a loucura do have aqui, a gente tem o have, o verbo have, que é o verbo ter, né, no sentido de posse, né? Aqui o verbo have tava no sentido de você comer, né, comer a comida. Então aqui ele vai ter outra situação. Aqui é no sentido de posse. Quando você tem a posse de algo, você não está tendo exatamente um verbo de ação, né? Um verbo de estado, assim como o verbo acreditar, que são os 2 verbos aqui da situação. Neste caso aqui, eu não posso usar o would, essa outra opção que eu tenho também para falar de coisas que eu fazia no passado e não faço mais. O would não vai ser usado com verbos de estado, só verbos de ação. E ele vai mostrar esse saudosismo também para você. E ele vai ter outra tradução, não de costumava, e sim de, que no caso, você vai pegar o verbo e colocar esse final ava no final. Pegava, falava, andava, caminhava, beleza? Então, when I was a little, quando eu era pequena, I used to believe in Santa Claus. Então, eu costumava acreditar em Papai Noel. E quando você acredita, não é exatamente um verbo de ação, é um verbo de estado, tá? Então, when I was a kid, I used to have a pretty cat. Quando eu era criança, eu costumava ter, aliás, um gato bem bonito. E essa questão do ter no sentido de posse não é um verbo de ação, é um verbo de estado. Assim como outros verbos, como por exemplo, temos aqui o próprio verbo be, o verbo ser, obviamente, né? Porque não é um verbo de estado. O verbo, por exemplo, o verbo hate, tá? Consequentemente também o verbo like, consequentemente o verbo love, são verbos de estado. E esses verbos você não vai poder usar com o would, por exemplo, com essa outra forma de você usar, fazer frases para falar de coisas que você fazia antes e não faz mais. Tudo bem? Então, lembrando lá, o used to vai ser usado com verbos de ação e verbo de estado. E o would apenas com verbos de ação. Os 2 são intercambiáveis? São por conta disso aqui, mas cada um expressa uma ideia diferente. Como eu falei, a intenção de mostrar saudosismo é maior no uso do would. E é isso, gente. Terminamos a aula mais cedo hoje, mas a gente tem uma prática aqui. Mas a aula mesmo foi terminada mais cedo. Então, the used to structure can help bring the past alive and make it easier to talk about. Só mesmo para vocês pensarem aí que a estrutura de used to, que é a que a gente estudou hoje, essa estrutura, pode ajudar você a trazer o passado para a vida, né? Viver o passado, deixar ele vivo e fazer com que fique mais fácil falar sobre. Use this class to master used to in your everyday English conversation. Então, use tudo que você aprendeu aqui da estrutura de used to na sua conversação diária, everyday, diária, de inglês. É isso, gente. Vamos praticar? Let's practice. Olha aí. Which sentence uses used to correctly? Qual sentença usa a estrutura de used to corretamente? Temos lá, letra A. I'm used to play basketball every weekend. Tá certa a estrutura? Bem, tem uma coisa bem errada aí, né? O que tá errado aí? O que esse verbo to be tá fazendo aqui? Esse verbo to be não tinha que estar aqui. Não tem nada a ver ele estar aqui. Você não vai usar ele. Tá errado. Verbo to be. Letra B. He used to going... O que esse ing tá fazendo aqui? Poderia até ter um verbo com ing na frase, mas não o que vem logo depois, que é justamente a ação que você costumava fazer. Não vem com ing. De forma alguma, estrutura errada. Letra C. She used to live in New York. Tá certo? A estrutura tá correta e a nossa resposta é correta. Porque as outras não estão corretas.
They used to visit their grandparents yesterday. Tá errado aqui? É o yesterday. Como assim? Eles costumavam visitar os avós deles ontem. Então, esse ontem que matou totalmente a minha frase, o sentido dela. Na letra E, we used to will. Aqui já vejo o will aqui no que não tem nada a ver. Você nunca vai usar o verbo will aqui na estrutura de used to de forma alguma. Então, viu ele, sabe que está errado. Não é para ele estar de forma alguma. Que a gente está falando de passado, ele é futuro. É isso. Vamos lá para 2. Choose the correct form of used to for the given sentence. Então, para você escolher a forma correta do used to para a sentença, sentença given dada. Então, na letra A, viu esse aqui? Já viu o verbo to be, sabe que não é verbo to be. Viu o verbo to be, já sabe que não é verbo to be. Viu isso aqui? Pode ser. Isso aqui só seria a resposta correta se fosse uma negativa, a frase, ou uma interrogativa. É o caso? Você pode ver que não. Não tem advérbio de negação e não tem ponto de interrogação. Aí aqui eu tenho... porque poderia ter o didn't lá, né? Pois é, poderia ter o... Ah, tá. Mas entendi. Beleza. É porque não tem mesmo. Mas se eu tivesse colocado didn't aqui na frente, eu poderia usar esse used to tranquilamente. Porque a resposta é justamente uma negação. Mas só se tivesse esse didn't aqui já escrito naturalmente. Aí eu poderia colocar essa C, porque todas elas, ó, estrutura, essa aqui está correta, essa aqui já não vai estar correta, por quê? Por causa do D. O que faz a letra D estar correta é justamente a questão do, obviamente, do didn't, que precisa, né? Esse aqui não tem, eu precisaria pelo menos estar aqui, essa estrutura de negação, do auxiliar mais o not. E é porque que tem used to, que nem aqui. Porque uma vez que você usa o auxiliar do passado, você já não tem o ED ao fim do verbo used to. No caso da estrutura used to. Você não tem mais esse D, não. Ele fica sem o D. Lembra? Ele só vai aparecer nas frases afirmativas. Muito bem. Então, a atividade diz o seguinte. I didn't used to play the piano when I was younger. Eu não costumava tocar piano quando eu era mais jovem. I didn't used to. I didn't used to. Se eu quisesse falar na afirmativa, I used to. I used to. Ou seja, é só colocar o D aqui, por exemplo. Você teria uma frase na afirmativa. I used to play. Eu costumava jogar, aliás, tocar piano. É isso, minha gente. Aula finalizada até um pouco mais cedo do que o de costume. Um assunto é simples. Vocês viram aí, né, que vocês fizeram link de conhecimento que vocês já tinham anteriormente sobre o passado simples e vai funcionar from now on, de agora em diante dessa forma. So, see you next class. Espero que vocês tenham aprendido bastante estrutura de used to para falar como você, né, costumava fazer uma coisa no passado. Obviamente, ações que estavam em progresso não. Eu estou com questão de progresso na cabeça, ações que aconteciam no passado e não acontecem mais. Ou não só no passado, mas que tinha uma frequência até na questão do presente. É isso, gente. See you next class and bye bye.